Olá, querido irmão, graça e paz, bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Deixa eu perguntar a você, como está a sua vida junto com o Espírito Santo? Está tendo comunhão com Ele? Fica junto aí em mais um Boletim da Fé. Deus tem uma palavra para você. Então, queridos, bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Esse tempo precioso, esses 15 minutinhos que a gente tem para liberar algo de Deus para o teu coração. Está encerrando o ano. Esse ano sempre foi um ano muito desafiador para todo mundo, em todos os lados. Mas aí, você chegou até aqui. E certamente o Deus que te preservou tem coisas maiores para você em 2022. Coisas grandes vão acontecer. Mas tem uma chave para a gente, irmãos, e a chave é a gente se manter cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 13, fala sobre a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Existe uma comunhão, uma parceria, comunhão no grego é koinonia, que significa ter o mesmo interesse. Sabe, Deus, quando você nasceu de novo, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você e Ele espera que você tenha o mesmo interesse de Deus e o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você cooperando com isso. Ele é o teu paracletos, Ele é o ajudador, o conselheiro, o amigo fiel, o camarada, o parceiro que está sempre junto de você. Então é muito importante esse desenvolvimento de comunhão. O Espírito Santo não veio para habitar em você só para te deixar animadinho, felizinho. Ele veio habitar dentro de você para liberar os planos, o propósito e a capacidade de Deus em você. Olha que tremendo isso. Ele tem os planos, né? Ou seja, como Deus quer que você funcione aqui nessa terra. Ele tem um propósito, qual é o alvo, qual é o destino da tua vida. E Ele tem para você a capacidade. Então, quando você se relaciona, você entra em intimidade, você se permite ficar cheio do Espírito Santo, você vai receber o plano, o propósito e a capacidade de Deus na sua vida. Tem um texto da palavra do Senhor que eu quero ler para você, que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, texto bem conhecido, a palavra do Senhor que diz que esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu gosto dessa versão na Bíblia, da nova tradução da linguagem de hoje, Zacarias 4, 6, que diz: depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus o Senhor. Preste atenção na mensagem. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Aleluia. Não é pela sua própria força, nem é pelo poder de um exército que você fará o que tem de fazer. O que você tem que fazer nessa terra? Qual é o plano de Deus para você? O que você tem para executar na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho? Ei, Deus propôs você fazer tudo aquilo que está com um propósito para você fazer, com a cooperação e com a ajuda do Espírito Santo. Então hoje, faz uma oração no teu coração. Maravilhoso Espírito Santo, eu aceito a tua ajuda, eu aceito a tua parceria. Eu não quero só fazer as coisas na minha força, na minha habilidade, mas eu quero estar cheio de você. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Quando você demonstra interesse por Ele, pela pessoa dEle, é interessante saber, às vezes a gente tem isso como teoria, mas na prática a gente não está funcionando assim. E que? Em que saber que Ele é uma pessoa e uma pessoa divina. Isso é muito importante, porque se você pensa que Ele é uma coisa, apenas uma unção, um poder, uma influência, você vai querer ter aquilo. Você vai dizer, eu tenho o Espírito Santo. Quando você sabe que Ele é uma pessoa, você vai dizer, que honra Ele me tem. Que honra essa pessoa maravilhosa, que é a pessoa, o próprio Espírito de Deus. O Deus que criou as coisas, colocou as estrelas com a ponta do seu dedo, criou o universo, Ele colocou o seu maravilhoso Espírito Santo para habitar dentro de você, para te ajudar. Às vezes essas coisas a gente tem como informação, mas a gente precisa pegar isso como verdade em nossos corações. E desenvolver um dia após dia, irmãos. É a nossa diferença, né? Qual a diferença do cristianismo para outras religiões? As religiões por si, ela tem uma boa filosofia, tem uma boa ideia,
uma boa proposta de vida, mas a diferença é que eu e você, nós temos uma pessoa. Ele é uma pessoa. Você fala com ele, ele fala com você. Você escuta a voz dele, você fala e ele também escuta a tua voz. E ele tem uma parceria. Embora o Espírito Santo ele tem toda a habilidade, todos os recursos para fazer na terra o que dele quer da parte de Deus, mas ele decidiu fazer em cooperação com você, em cooperação contigo. Por isso se disponha a ter comunhão, a dia após dia conservar essa presença do Espírito Santo. Você pode sentir a presença do Espírito Santo em você. Você pode conhecer e desenvolver cada vez mais ela na tua vida. Você tem que lembrar que o Espírito Santo para você hoje é Jesus aqui nessa terra. Amém? Ele é o mesmo Espírito de Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando passava por lugares, por situações, ele trazia soluções para aquilo. Se era doença, ele curava. Se era morte, ele ressuscitava. Se era problemas financeiros, pagamento de impostos, o que era, ele tinha soluções. E esse mesmo Espírito Santo, ele habita em você para trazer soluções criativas. Certamente, cada um de nós passa por situações, por pressões, por problemas que a gente não sabe o que fazer. Mas quando a gente passa tempo empenhado, considerando a voz do Espírito Santo, querendo a sabedoria do Espírito Santo, você vai receber soluções criativas da parte de Deus. Essa é uma chave tremenda. Abre comigo, se você tiver com a sua Bíblia aí, no livro de Êxodo. Eu gosto desse texto, eu gosto de orar sobre ele. Êxodo 31. Aqui o Senhor está dando instruções a Moisés sobre a criação do templo. E ele diz o seguinte, Êxodo 31, versículo 3, diz: "E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo artifício." Olha o que ele fala. "E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência." Você cheio do Espírito de Deus, você vai ter habilidade para a sua vida. Habilidade para tomar decisões corretas, capacidade, habilidade para executar seu trabalho da melhor maneira, para ser um vendedor excelente, para ser um professor excelente, um policial excelente. Se você ficar cheio do Espírito Santo, a ideia do Espírito Santo não é só te emocionar, te deixar alegrezinho, empolgado. Ele, quando ele te enche, é para te encher de habilidade e de inteligência aqui nessa terra, para você ter resultados maiores, tomar decisões melhores na tua vida. Esse é o propósito da pessoa do Espírito Santo na sua vida. E uma das chaves, irmãos, é não entristeça ele. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30, um texto bem precioso para a gente também. Efésios 4, 30, ele fala sobre não entristecer o Espírito Santo. 4, 30 diz, olha, "Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Aí ele vai dizer como? 31 diz: "Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou." Não entristeça o Espírito Santo. Longe de você toda amargura, ódio. Não deixa nenhuma obra da carne se levantar em você. Não deixa nenhuma insatisfação se levantar em você. Você tem o maravilhoso Espírito Santo, o Consolador. E Cristo disse, se você o amar, ele também te amaria e se manifestaria a você. Você pode provar das manifestações do Espírito Santo na tua vida, tanto com relação aos dons do Espírito, mas você pode provar dele se manifestando, ou seja, a presença dele sendo visível em você, sendo tangível em você. Quando um homem, uma mulher passa tempo dedicado a buscar o Espírito Santo, a querer estar cheio do Espírito Santo, será visível na tua vida, a operação dessa presença, a paz que você vai ter, a alegria interior, a força e a habilidade para vencer toda e qualquer situação. Meu irmão, decida no seu coração, eu não vou entristecer o Espírito Santo, eu não vou andar em pecado, eu não vou estar em ira, eu não vou estar em mentira, eu não vou estar passando a perna em ninguém, eu vou trabalhar o meu coração para ser alguém cheio do amor, cheio da paz e alguém que vai estar me envolvendo em buscar o Espírito Santo. No capítulo 5 de Efésios, versículo 18, 5:18, a palavra do Senhor diz, olha, "Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Aleluia. "Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. Essa é a chave. É uma outra chave. Uma coisa, não entristeça o Espírito Santo. A segunda, procure ficar cheio do Espírito Santo. Quando você medita na palavra, você está ficando cheio do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da palavra. Quando você está falando da palavra, você está ficando cheio do Espírito Santo. Quando você está orando, você está... Lembra que são práticas espirituais. A leitura, a meditação, a confissão da fé, o jejum, a oração em línguas. Sempre que você está exercitando alguma área dessa vida espiritual, você está se enchendo mais do Espírito Santo. Você está cobrindo áreas da tua vida ao ficar cheio do Espírito Santo. São ferramentas para você ficar cheio do Espírito Santo. Então decida no seu coração, dia após dia, fazer algum desse exercício espiritual. Um dia você pratica o jejum, no outro dia você está lá meditando na palavra, pensando na palavra. Outro dia você está em adoração ao Senhor, mas sempre está tendo atitudes que vão te manter cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E uma vez cheio do Espírito Santo, você vai ter a voz de Deus para você. Você vai ter o favor de Deus operando em você. Amém? Jesus Cristo, a vida dele foi toda cheia do Espírito Santo. Ele nasceu gerado pelo Espírito. Ele cresceu e foi batizado e cheio do Espírito Santo. Ele dizia, olha, os demônios que eu expulso pelo dedo de Deus, que era o Espírito Santo. Ele curava e operava porque o Espírito do Senhor estava com ele. Atos 10, 38, olha o que a Bíblia fala sobre Jesus. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez aqui na terra foi junto com o Espírito Santo. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ei, é isso que Deus está fazendo com você. Ele vai te ungir, Ele vai te envolver, Ele vai te deixar tomado pelo Espírito Santo. Amém? E aonde você for, você vai desfazer as obras do diabo e vai cumprir o plano de Deus aqui na terra. Amém? Se disponha dia após dia a colocar no seu coração, eu não vou entristecer o Espírito Santo, pelo contrário, eu vou me encher do Espírito Santo. Você cheio do Espírito Santo, demônios não vai ter acesso a jogar ideias ruins na tua mente. Satanás não vai paralisar a obra na tua vida. Aleluia, você vai ter dias de grande favor. É maravilhoso ter uma vida cheia da presença do maravilhoso Espírito Santo. Sabe, essa foi uma grande chave para esse ano, de tantas pressões, né? Medos, vírus, os mais diversos, querendo bater a porta de todos nós. Mas sabe, irmãos, quando o medo bateu a porta, né, daqueles que estavam cheios do Espírito Santo, eu creio que quem abriu aquela porta foi o Espírito Santo, dizendo para eles, olha, você chegou atrasado, eu já estou atuando aqui dentro. Um homem cheio do Espírito Santo, o medo não toma conta da vida dele. A insegurança não bate a porta da vida dele, porque esse Espírito de Deus traz convicção de que Deus está aguardando, atuando na sua vida. Amém? Não é que problemas não vêm, pode vir, mas em você tem uma convicção, eu vou vencer cada uma delas, porque em Cristo é a unção do Espírito, eu sou mais do que vencedor. Essa é a garantia. Quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, você tem uma garantia de que problemas após problemas, áreas após áreas, situações após situações, você é mais do que vencedor. Tenha práticas espirituais que vão te manter cheio do Espírito Santo. Adore ao Senhor. Mantenha um dia cantando louvores ao Senhor. Pratique o seu jejum. Nesse final de ano agora, consulte o Espírito Santo, o que é que Ele tem para você para o próximo ano. E com certeza haverá a resposta de Deus. O Espírito Santo sempre é a resposta de Deus para a sua vida. Em cada momento, né, na Bíblia, quando a gente vai vendo, cada situação, cada momento de crise que o povo de Israel clamava ao Senhor, a primeira resposta de Deus era enviar o Espírito Santo sobre alguém. Quando o Espírito Santo vinha, trazia palavra, profecia, direção e vitórias aconteciam. Com você não será diferente. O Espírito Santo é a resposta de Deus para o seu problema. Clame aos céus, né? Clame ao Pai. Né? A Bíblia fala em Lucas 11, olha, nós ficamos maus. Se um filho pedir uma pedra, a gente não vai dar. Se o filho pedir um pão, a gente não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, você não vai dar um escorpião a ele. Quanto mais o Pai Celestial. Se você pedir, Ele dará o Espírito Santo. Eu sei que Ele já habita em você, mas se você buscar mais Ele, Ele pode operar em você com um nível de influência maior, de atividade maior. Seja cheio do Espírito Santo. Termine esse ano, faça essa virada do ano com consciência. Eu quero Deus, eu quero passar o 2022 mais uma vez mais cheio do Espírito Santo, mais ungido, mais empoderado.
e com certeza se terá frutos gloriosos na sua vida. Deus te abençoe grandemente. Deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está nos assistindo agora esse Boletim da Fé. Eu creio nessa atuação do Espírito Santo, nesse manifestar do Espírito Santo em sua vida. Essa pessoa ficando cada vez mais consciente de que a presença de Deus está com ela, e a presença dá a ela força, dá a ela direção, dá a ela habilidade, inteligência para vencer e superar cada área da sua vida. Eu te louvo, Pai, para essa pessoa cheia do Espírito Santo nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo Boletim da Fé.